Hoje, dia 3 de maio, estamos recebendo em nossa casa Guaracide Lima Silveira, do ID, que veio proferir a palestra Deus em Nós. Prezados irmãos e irmãs, muito boa noite. Quase sempre nós deixamos para os momentos mais difíceis das nossas vidas a busca de Deus em nós. Quase sempre naqueles instantes em que toda a esperança se foi, em que toda a resistência se foi, é que a pessoa busca de alguma maneira um contato com o seu Criador. E isso tem causado muitos danos aos espíritos, porque há um desgaste imenso, já próprio da enfermidade ou da dificuldade que ele esteja passando. E ainda um desgaste maior por essa procura muito ansiosa, que provavelmente ele não entenderá as respostas. Mas Jesus, quando conversando com os apóstolos, ele disse assim: por que vocês se preocupam tanto com o dia de amanhã? E com o que vocês vão comer, vestir, beber? Então ele faz uma analogia muito bonita, que ele fala: olhai os lírios do campo e as aves dos céus, elas não semeiam, nem plantam, nem colhem, e o Pai não os abandona em momento algum. Se ele faz isso com as flores e com os animais, imagine o que ele não vai fazer com vocês, que são superiores às flores e aos animais. Então naquele instante, Jesus estava nos dando toda uma formatação de um convívio melhor entre a criatura e o Criador. Mais à frente, ele vai dizer assim: o reino de Deus está dentro de vós e fora de vós. Então, nessa colocação de Jesus, observamos que ele nos diz que todas as pessoas têm o reino de Deus dentro dele, porque se estiver fora dele, estará dentro de alguém. Olha, nós temos então uma informação preciosa, muito forte, que Jesus nos deixa, para que a gente viva nesse estado de angústia, nesse estado muitas vezes de solidão que a humanidade está vivendo na atualidade, de descrença principalmente. Estamos vivendo uma fase muito difícil, mas que já foi prevista por Jesus. Isso que está acontecendo hoje nos nossos tempos não é novidade para o Mestre. Se você pega o Evangelho de Mateus, a partir dos capítulos 20, ele vai dizer isso, que naqueles tempos haverão ondas, haverão nações contra nações, pais contra filhos, filhos contra pais, e haverão muitos murmúrios de guerra, haverão muitos problemas, e ele coloca: não será o fim, eu estarei convosco. E nós esquecemos essas informações de Jesus. Estamos aí preocupados com o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Coreia do Norte, com os diretores lá do Estado Islâmico, achando que eles vão explodir o mundo. Olha, a coisa mais fácil Jesus dizer assim: Trump, vem cá, vamos bater um papo nós dois aqui. E o Trump fica quietinho na dele. Aquele moço lá da Coreia do Norte, o Kim, muito fácil, vem cá, preciso conversar com você. Então nós estamos assustados demais. E não estamos entendendo que Deus está dentro de nós. Se Deus está dentro de nós, Ele está no mundo todo. E o mundo não foi criado para ser explodido pelo homem. Torres Pastorino, no seu livro Sugestões Oportunas, ele vai dizer o seguinte: o homem não vai causar a derrocada de uma obra que não é sua. E com relação ao Brasil, estamos todos assustados com as coisas que estão acontecendo no Brasil. Enquanto a grande maioria está assustada, eu estou agradecendo a Deus, porque o Brasil está tomando a maioridade política. Infelizmente teve que ser por esses caminhos, como Divaldo Franco acabou de dizer.
estamos assumindo a nossa maioridade política, onde as pessoas estão tomando consciência do que é uma pátria. E Jesus, mais ou menos no ano 1375, ele esteve aqui no plano físico com uma comitiva, e ele chega na América, ele estava vendo que na Europa não teria mais condições do Evangelho florescer. Então ele vem à América e chegando aqui ele pergunta para o Relil, que era um dos seus ministros, onde que ficava naquelas terras o lugar onde se via o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. Então o Relil traz ele aqui no Brasil, no que seria o Brasil, e fala: é aqui, Senhor. Então ele diz assim: para essas terras eu transplantarei a árvore do meu Evangelho. Nenhuma injunção política vai perturbar o meu plano. Ele disse isso. E segundo Humberto de Campos, naquele momento sai um jorro de luzes vindo dos planos superiores, e ele coloca como se Deus outorgasse o pedido do Filho. Então o Brasil já nasce predestinado a esse trabalho. Agora é claro que é uma terra nova. Nós temos 517 anos só, enquanto a Europa tem 40 mil anos. E tem gente que quer comparar Brasil com a Europa. Enquanto que a Ásia, os países da Ásia têm 10 mil anos. E as pessoas querem comparar. Alguém fala assim: mas os Estados Unidos também tem 517 anos. Mas você trocaria o Brasil pelos Estados Unidos? Eu não trocaria. Pela história, não. Pelo conhecimento científico, é interessante, mas pela história, não. Um país que promove guerras, que tem a indústria bélica mais poderosa do mundo, não. Nós somos brasileiros. Então nós estamos vivendo nesse contexto que já foi programado há tanto tempo, e estamos assustados com ele, achando que tudo vai acabar amanhã, e tudo vai tomar um rumo diferente. Então compete a cada um de nós buscarmos essa essência do Deus que está dentro de nós. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos pegar 4 personagens bíblicos que tiveram face a face com Jesus. Vamos pegar Pedro. Imagina se nós perguntássemos a Pedro hoje: Pedro, qual foi o momento mais importante da tua vida consciente de espírito? Não é da encarnação, não, da vida dele toda, como espírito consciente. Qual foi o momento mais importante? Provavelmente, com toda certeza, ele vai dizer assim: naquele dia que eu estava chegando do mar, da pescaria, e chegou Jesus para mim e me convidou. Aquele momento foi o mais importante. Depois nós podemos perguntar para Madalena: Madalena, qual foi o momento mais importante da tua vida de espírito? E ela vai dizer o seguinte: naquele dia que eu fui à casa de Pedro e perguntei a Jesus se Deus seria capaz de perdoar uma pecadora. E Jesus disse para mim assim: olha, você já viu as ruínas? Nas ruínas, na primavera, não nascem flores? O que você entende disso? Que em todas as ruínas também podem nascer flores. Em todas as ruínas morais também nascem flores. Se perguntarmos a Zaqueu qual foi o dia mais importante da vida de espírito dele, com certeza ele vai dizer que foi o dia que Jesus ceou na casa dele e ele entendeu a presença de Jesus ali. E se perguntássemos a Paulo de Tarso, com certeza ele também diria isso, que foi o dia que ele encontrou Jesus. Aliás, ele não viu Jesus, ele viu a luz de Jesus. E da luz saiu uma voz. E ele entendeu que aquela voz era poderosa e era a voz que transformava. Então esses 4 personagens estiveram face a face com Jesus. Conversaram com ele. Tiveram dele toda a ajuda que necessitaram naquele instante mágico de suas vidas. E aí nós podemos perguntar: mas quem é Jesus? Nós sabemos que Jesus tinha o nome de Jesus, filho de José. Em aramaico, Yoshua ben Yosef.
mas deram a ele o nome de Jesus Cristo. Hoje a comunidade cristã chama de Jesus Cristo, o nome de Jesus, filho de José. E por que Jesus Cristo? Porque lá na Palestina, ele era chamado de Rabone. Rabone significa mestre, mestre dos mestres. Quando traduz-se para o grego, vai para Cristo, que é iluminado. Tanto Rabone quanto Cristo são seres iluminados. E nós vamos encontrar na Revista Espírita, de junho de 1866, uma informação extraordinária. São 3 comunicações que estão colocadas em sequência, 2 do Espírito São Luís e uma do Espírito Lamennais, que vai dizer quem são os Cristos dentro da hierarquia espiritual. Então, segundo esses Espíritos, os Cristos são aqueles que atingiram um grau de perfeição tal, de conhecimento, de moral, que constroem galáxias, constroem sistemas solares, constroem planetas. Estão na relação direta com Deus, porque eles convivem com Deus face a face. E nós tivemos a honra de recebermos aqui no plano físico um desses Cristos, que nós o denominamos de Jesus, que mais ou menos, traduzindo, dá o Filho da Luz. Então nós recebemos esse espírito crístico aqui no plano físico da Terra. E aí nós podemos perguntar, por que Jesus veio aqui? Para quê? Será que a finalidade era de dizer que o reino de Deus estava próximo? Não, mas isso você podia mandar alguém para falar. Nós recebemos aqui 4 ministros de Jesus ao longo da história, segundo Emmanuel. Um deles é o Sócrates, o outro o Zaratustra, o outro o Buda e o outro Lao Tse. Então foram 4 grandes espíritos que vieram aqui em nome de Jesus como precursores dele. Então Jesus poderia ter mandado um espírito superior a esses, que com certeza tem lá na administração de Jesus, para dizer que o reino de Deus está próximo, e ele encantaria o mundo, porque ele é quase um Cristo. Mas Jesus resolveu vir pessoalmente. Daí que surge para nós um campo extraordinário de pesquisas. Um campo de busca teológica, exegética. Por que Jesus esteve aqui? Tem alguma coisa além do simples dizer que o reino de Deus está próximo, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que a base da mensagem de Jesus é essa. Então, analisando bem, nós vamos partir de um conceito da física que diz assim: semelhante atrai semelhante. Mas há semelhança entre nós e Jesus, será? Porque se ele veio aqui, provavelmente ele veio na condição de semelhante atraindo semelhante. Então, se partirmos por esse raciocínio, provavelmente a gente encontra uma solução mais plausível para entendermos a vinda de Jesus ao plano físico. Olha, hoje, quando a psicologia analítica fala sobre o self, que é a estrutura maior, o arquétipo principal da criatura, ou seja, o ser, a essência do ser, que André Luiz chama de mônada divina no livro Evolução em Dois Mundos. Então todos nós somos mônadas divinas, somos arquétipos extraídos do arquétipo primordial que é Deus. Então nós somos arquétipos extraídos do arquétipo primordial que é Deus, assim como Jesus é um arquétipo extraído do arquétipo primordial de Deus. A diferença entre nós e Jesus é a evolução. Por alguma razão, ele está muito à nossa frente. Provavelmente tenha sido criado antes de nós. E já está na evolução há muito tempo, porque Emmanuel vai nos dizer que o universo onde Jesus evoluiu
já se perdeu na poeira das estrelas. Então, se trouxermos isso também para o campo do estudo da astronomia, nós vamos entender que o universo que Jesus evoluiu já não existe mais. Já se fundiu com outro universo, já é outro universo. Então ele está muito mais à nossa frente. Mas isso não quer dizer que nós não vamos chegar até o posto que ele chegou. Aliás, ele fala isso. Vós sois todos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se nós somos sementes do Cristo, então o Cristo maior veio nos buscar enquanto semelhante, atraindo semelhante. Então ele veio aqui na busca dos seus semelhantes. Por isso ele suportou todas as injúrias que ele recebeu, porque ele sabia que a injúria que ele recebia, que o maltrato que ele teve aqui, promanava do ego inferior e não da essência. Promanava do ego que surge através do inconsciente para dar uma vida à personalidade, ao elemento. Então vinha daquele ego e não da essência crística de cada um. Porque à medida que o espírito vai evoluindo, o ego inferior vai se transformando em ego superior e aí ele se torna a caminho do Cristo. Então Jesus veio buscar exatamente essa centelha. Ele veio atrair para ele essa centelha. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus está na grande ceia final. E ele diz uma coisa que nos encanta e nos põe para pensar. Porque ele falou muitas coisas enquanto ceava. E ele disse o seguinte: tudo que é do meu Pai me pertence a mim também. Vamos repetir. Tudo que é do meu Pai me pertence a mim também. Antes ele havia dito: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, vocês também são do Pai. Portanto, tudo que é do Pai pertence a vocês. Percebe? Quando nós começamos a estudar o Evangelho, nesses níveis, nós vamos começar a entender que Jesus não veio aqui simplesmente para dizer que o reino de Deus está próximo. Ele veio para atrair os filhos de Deus para uma conceituação superior. E agora nós podemos entender por que é que Pedro, ao ser convidado por Jesus, simplesmente arriou as redes. Senhor, estou pronto. Naquele momento houve uma identificação crística num nível qualquer. E Pedro percebe a presença do Cristo, que mexe com Cristo, ele e os dois entram numa relação qualquer. E Pedro imediatamente se entrega ao trabalho de Jesus. Da mesma forma, Madalena podia falar assim: mas Senhor, eu sou uma mulher poderosa, os romanos ficam aos meus pés, eu sou rica, eu tenho tudo. Mas naquele momento em que ela se identifica com Jesus, há a identificação crística. O Cristo que é a Madalena, se identifica com Cristo Jesus, que é o Cristo superior. Eu imagino que um sol de uma constelação que tem um sol que seja 1000 vezes maior que o nosso sol, e de repente aquele sol imenso com o sol pequenininho, mas são sóis. Não importa a dimensão, são sóis. Então o que acontecia? Jesus, aquele sol imenso, e aquelas pessoas, aquele sol pequeno, mas também sol, semente do sol maior. Então Madalena disse assim: mas Senhor, eu posso? Ela já estava identificada com Cristo. Houve um processo, porque antes de Madalena conversar com Jesus, ela foi até Cafarnaum assistir uma palestra de Jesus.
Ela foi assistir uma das pregações de Jesus. Ela, quando chega Jesus na casa de Pedro, ela já tinha feito essa identificação com ele. Ela morava em Magdala, que é para baixo de Cafarnaum. Então ela sai de Magdala, vai a Cafarnaum, ouve Jesus falando, e mais tarde, num outro momento, ela lava os pés de Jesus com bálsamo e seca com os próprios cabelos. Então ela já estava identificada com esse Cristo. Ou seja, a visão dela para Jesus foi o bastante para fazer com que o Cristo interno dela tivesse uma relação com o Cristo externo. Então quando Jesus chama, mas Madalena, você não sabe que das ruínas nascem flores? Das ruínas nascem flores? O que você pensa que pode ser? Como é que o Pai te trata? Porque Jesus sabia que o que Madalena fazia era obra do ego inferior, não do Cristo, porque o Cristo não erra. Não houve identificação na hora. Mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu, um homem riquíssimo, ele terceirizava os impostos devidos a Roma, e principalmente eram impostos sobre pedágios. Então ele terceirizava aquilo, ele tinha cobradores trabalhando para ele, e ele ganhava muito dinheiro. E naquele momento em que ele fala assim, eu tenho que ver esse homem. Ali houve a identificação crística de Zaqueu com Jesus. E ele sobe na árvore, por quê? Porque ele queria ver, de alguma maneira ele queria ver Jesus. Eu era baixinho, eu queria ver Jesus, mas já estava feita a identificação. E quando Jesus passa por ele, o que Jesus fala? Zaqueu, desce daí. Eu estou te conhecendo, eu sei quem é você. Você está com o seu Cristo aberto. Está pronto. Desce. Hoje eu vou lá na tua casa. E chegando lá, Zaqueu fica apaixonado e fala assim, olha, eu vou vender tudo. Ou seja, o Cristo cresce dentro dele e fala, eu vou vender tudo que eu tenho. Eu me despojo de todo o meu bem material para fazer o bem que o Senhor prega. Então houve essa grande identificação de Zaqueu com esse Cristo externo, que é representado por Jesus. E ele poderia falar assim, mas Senhor, me desculpe, está muito gostoso aqui o nosso jantar, né? A nossa prosa, mas eu tenho que faturar meu dinheirinho, porque afinal de contas eu tenho um compromisso com Roma, eu sou cobrador de impostos. Ele abandona aquilo tudo. O caso de Paulo foi mais interessante, porque Paulo era de uma cultura extraordinária. Paulo foi criado em Tarso. Tarso era uma cidade que ficava mais ou menos no entroncamento da Europa asiática com o Oriente. Então ali Roma toma conta daquela cidade e diz, essa é uma cidade romana. Então a pessoa que nasce aqui é cidadão romano. Então Paulo absorve a cultura romana desde criança. Ao mesmo tempo, ele absorve a cultura hebraica, porque os pais eram hebreus. E ao mesmo tempo, ele absorve a cultura helenística, porque Alexandre o Grande tinha passado por lá e deixado toda a cultura grega. Então Paulo se cria entre três grandes culturas, as principais culturas da época do mundo ocidental. Ou seja, se enche de um conhecimento imenso, e além disso, ele vai estudar o rabinato, com um dos grandes mestres da época, o Gamaliel, que era uma estrutura de conhecimento incrível. Então esse homem era de um poder de conhecimento muito grande, e de uma fidelidade imensa à doutrina de Moisés. Mas bastou que a luz crística do Senhor invadisse a luz crística pequena dele, para que ele abandonasse tudo aquilo para seguir Jesus. Então observem que havia a identificação crística entre Jesus e aquelas pessoas. E não só aqueles 4, mas também outros que se aproximaram de Jesus. Cada um no seu nível. Hoje, quando a doutrina espírita traz de volta o Evangelho de Jesus, traz de volta
essa efervescência cristã dos primeiros tempos, e nós estamos aqui no Centro Espírita estudando doutrina espírita, é como se de repente Jesus nos dissesse assim: abram o Cristo de vocês para que eu os atraia para mim. Mas você tem que me dar essa oportunidade. No momento em que você abrir teu Cristo, eu estarei pronto para te trazer junto para mim. E aí nós vamos encontrar grandes nomes do Espiritismo, pessoas que dedicaram as suas vidas para a formatação, para a implantação do Espiritismo no mundo. Hoje o Brasil tem 14 mil centros espíritas, feitos em mais ou menos 120 anos. Como é que foram feitos esses centros espíritas? Sem ajuda de governo nenhum. Então o Brasil tem centro espalhado para tudo quanto é lugar. Vocês imaginam o que é uma quarta-feira no Brasil? A quantidade de reuniões que se fazem? Hoje mesmo eu participei de 3 grupos de estudos. A quantidade de gente estudando, a quantidade de gente dando passo, a quantidade de gente recebendo a informação, a conversa fraterna, a quantidade de gente recebendo passe. Então, olha a quantidade de pessoas se beneficiando pela presença do Centro Espírita no Brasil. Porque Jesus chama a esses irmãos e irmãs na condição de que eles se abram para que Ele, o Cristo, os atraia. Daí que nós chegamos ao Centro Espírita e nós podemos ser assim, aqueles espíritas que não percebem isso. E às vezes vivem uma vida inteira no Centro Espírita e não conseguem entender que o Centro Espírita é uma forma, ou é um caminho pelo qual Jesus se utiliza para que Ele se faça presente no coração de cada homem, de cada pessoa. Há pontos no Evangelho de Jesus que nós não entenderíamos se não tivéssemos esse conhecimento do Cristo, esse conhecimento do Espírito Superior. Então, muitas vezes, nós estudamos o cristianismo naquela de que era tão bonzinho Jesus, tadinho, foi crucificado, que pena. Quando eu era criança, que eu via nos dias que se comemoravam esses momentos finais de Jesus, eu chorava desesperadamente. Eu não sabia por quê, porque eu tinha pena de Jesus. Depois eu entendi. E nós temos pena de Jesus. Enquanto que naquele momento ali que ele viveu, desde a sua prisão lá no Morro das Oliveiras, até o instante em que ele foi retirado da cruz, ele deixa para o homem lições extraordinárias, esplêndidas, que é a lição da superação. A lição do Calvário é a lição da superação. Ou seja, depois que você vencer toda a sua escalada, todo o seu monte de agonias, você então renasce para Deus. Então essa chegada do homem ao seu centro crístico e a expansão desse centro crístico realmente é feito por muitas renúncias. Renúncia? Eis a pergunta. Vamos analisar um pouco essa palavra renúncia. Porque quando a gente fala em renúncia, a gente diz assim: eu estou deixando isso por aquilo. Eu vou renunciar à festa de hoje à noite, porque alguém no hospital precisa da minha presença junto a ele. Não é assim? Então eu vou renunciar à festa. Então, geralmente você renuncia a uma coisa em relação à outra. Mas há que se fazer um estudo em cima disso. Porque toda vez que eu participo de um projeto de renúncia, seja pessoal, individual ou coletiva, na verdade eu estou fazendo uma outra opção. Eu não estou renunciando por mortificações, porque isso não funciona dentro da evolução. Eu vou me mortificar. Eu vou me bater, eu vou me arrebentar todo, isso não funciona. Quando eu faço uma renúncia, eu faço em favor de outra posição, de outra situação.
Então, é preciso entender, isto é renúncia ou é opção? Não é? Quantas vezes o Centro Espírita precisa da nossa presença e nós então renunciamos a alguma coisa lá fora no mundo para estarmos aqui? Então essa pergunta é renúncia. O Brasil teve um grande filósofo, desencarnado nos anos 80, chamado Humberto Rodin, que é um estudioso, foi um grande estudioso, ele foi amigo pessoal de Einstein, porque eles trabalharam juntos na Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos. Então ele tem um livro que ele conta a convivência dele com Einstein, e conta quem era o Einstein, é muito interessante o livro dele. E o Humberto Rodin, depois ele volta para o Brasil, e ele vai fazer toda uma filosofia espiritualista. Então ele tem um livro chamado Cristianismo e Metafísica, que ele vai analisar essa questão da renúncia. Nós gostamos da análise dele, porque na verdade você não renuncia, você cria virtude. Ele coloca, ele substitui a palavra renúncia por virtude. Então vamos assim, eu tenho uma proposta hoje de uma coisa que me chegou, mas alguém precisou de mim. Então eu deixo de fazer aquilo que era prazeroso para ajudar a pessoa de lá. O que eu tive que fazer para tomar essa decisão? Eu tive que tomar de uma força de vontade. Essa força é que vai constituir a consolidação da minha escolha. Então, virtude é uma palavra que vem do latim virtus, que significa força. Então, toda vez que eu exerço uma força para realizar um bem qualquer, eu estou exercendo a virtude. Então, de virtudes em virtudes, eu vou aprendendo a expandir o Cristo que está dentro de mim. Nós não sabemos, não temos a menor condição de entender o que seria a vida de um Cristo nas altas esferas espirituais. Nós não sabemos. Sabemos que o Espírito sopra onde quer. Não provavelmente eles estão presentes em todos os lugares. Há como um sol cujos raios abrangem tudo, todo o sistema. Nós não sabemos como é que é as vidas deles. Não temos a menor chance e nem seria bom queremos saber isso. Porque nós ficaríamos em estado de êxtase e entrávamos num estado de letargia muito, muito complexo. Então não poderíamos chegar a isso. Mas nós podemos imaginar o seguinte: como é que o raio do Cristo chega em mim? Ou seja, como é que o raio do sol chega lá no vale para aquecer o vale, iluminar o vale? Então é este raio do Cristo que tem que chegar para mim para expandir o meu Cristo. Então esta é a mensagem de Jesus aqui no plano físico. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Eu vou vos preparar o lugar, porque onde eu estiver, aí também estarão vocês. Estarão como? Vivendo na dimensão crística? Ainda não. Não temos essa condição. Mas vivendo na dimensão da sintonia do Cristo com Cristo. Como nós vemos nos livros do André Luiz. Esses espíritos superiores, quando vêm ao nosso lar, dar suas palestras, ou então outra colônia, eles são tão extraordinários, tão grandiosos, que nós não temos noção da dimensão deles, ou das dimensões deles, mas eles vêm em busca do Cristo. Eles vêm em busca dessa essência que nós somos. Tem uma palavra, tem uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 14, que Jesus atende uma criança que está com um processo de obsessão, e os apóstolos, os discípulos não conseguiram libertar aquela criança, e ele chega e liberta a criança. E depois ele dá uma demonstração, ele fala assim: por que vocês têm tão pouca fé?
Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para essa montanha: transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportaria. É de estudar isso aí com profundidade. O que nos impede, de fato, de estabelecermos essa ligação, essa sintonia Cristo a Cristo com Jesus? O que nos impede? Primeiro, é a nossa ignorância espiritual. Ainda somos espíritos ignorantes espiritualmente. Ainda não temos uma evolução tão grandiosa para esse mistério. Mas Jesus não está pedindo espíritos de alta evolução, Ele está pedindo nós. Todos nós. Não foi assim que Ele fez? Ele não procurou apóstolos simples, pessoas simples do povo? Não procurou os discípulos dele? Não são pessoas simples. Eu podia ter vindo aqui com uma pleiade de espíritos do quilate, de Sócrates, de Zaratustra. Não, ele pegou gente. Pegou Pedro, que a memória que ele era firme, ele dava umas caldicadas. Pegou Judas, que traiu. Né? Pegou Tomé, que não acreditava. Não tinha muita certeza. Pegou Bartolomeu, que fraquejava muito por causa da família dele, queria atrapalhar. Então ele pegou esse pessoal, que eram pessoas simples. Que nem nós, que nem eu, pelo menos. Né? E o que ele faz com essas pessoas? Ele transforma essas pessoas. Ele busca nessas pessoas o Cristo interno. Porque ele sabia que aquelas pessoas tinham condições para isso. Assim como ele sabe que nós temos condições. Mas tem algo que nos impede. É não sabermos remover essa montanha. Não ter a fé para remover essa montanha. Essa montanha que Jesus fala, ela pode ser entendida de várias maneiras. Vamos colocar só pela psicologia. São as montanhas dos nossos erros, dos nossos equívocos. Na verdade, nós somos soberanos para escolher. Mas nós fazemos só duas escolhas. Se vocês ganharem um cartão de crédito com ilimitado, valor ilimitado, e forem num shopping, pode comprar o que vocês quiserem. Sai de lá com um caminhão lotado de coisas, sacolas cheias, lotado. Vocês fizeram só duas escolhas, segundo Jesus. Foi a escolha certa e a escolha errada. Quando ele diz: seja o vosso falar sim quando for sim, e não quando for não. Então nós fazemos muitas escolhas. Toda hora nós escolhemos, toda hora. As escolhas certas geram luz, que vão encaixar na luz crística que somos. A escolha errada não coaduna com a luz, porque ela é treva. Então ela vai ficar parada em algum lugar, no inconsciente, e vai ficar brincando aí conosco na mente, pedindo semelhantes a ela. Então eu escolho errado agora, essa escolha errada cria um coágulo, esse coágulo tem um fator energético que atrai outro coágulo errado, e eu vou errando, até que chega uma hora que aquilo tem que ser resolvido. Essa é a montanha. É quando eu tenho que resolver os meus problemas. Eles podem emergirem através de uma enfermidade, pode ser através de uma situação que eu não gostaria de viver com alguém, ou com um emprego, por exemplo, ou num desemprego, enfim, qualquer problema que eu não gosto, quando eu gostaria de viver. Essa é a montanha que surge. Então Jesus fala: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você resolve isso aí. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para Allan Kardec que é muito fácil resolver as montanhas, basta que você queira, basta que você tenha boa vontade. Mas nós ficamos presos a isso. O Cristo está lá dentro pedindo para crescer, e a gente fica parado. Eu não perdoo fulano, de jeito nenhum, mas nem morto eu perdoo. Se você fizer isso, eu vou ficar com raiva de você. Não faz isso não briga comigo não, eu sou bravo. O que é isso? São os anticristos que nós vivemos. Porque eu sou forte, né? Eu não levo desaforo para casa. Imagina se Jesus falasse isso. Que ele não levaria desaforo de Herodes, nem de Pilatos, e nem de Anás, e nem de Caifás. Ele não teria dado para nós a lição que ele deixou. Vamos analisar isso. Na hora que o Pedro corta a orelha do soldado,
quando Jesus estava sendo preso, vocês sabem que ele cortou a orelha do soldado, não foi? Pegou uma espada e ó, e Jesus faz o primeiro implante no mundo, né? Vai lá, implanta a orelha do homem e fala assim: Pedro, não faça isso, Pedro. Se você ferir pela espada, você será ferido pela espada. Então Jesus fala da relação de lei de causa e efeito. Mas tem uma outra mensagem que a gente não pensa nela. Jesus fala assim: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria a meu Pai, e ele enviaria uma legião de anjos e me tirava daqui agora. Mas é da vontade dele que isso aconteça. Veja que lição de obediência. Que coisa mais interessante que isso. Mas tem uma outra lição de obediência mais séria, mais severa que isso que Jesus dá para nós. É quando ele está na frente de Pilatos. Pilatos queria de todo jeito que Jesus pedisse a ele para libertá-lo. Pilatos jogou todas as falas para Jesus, falar assim: me liberta. E Jesus não falava nada. E chegou uma hora que Pilatos ficou irritado. Porque Pilatos queria que Jesus pedisse a ele: me liberte. E Jesus não falava. Aí Pilatos falou assim: você não percebe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? E o que Jesus fala? Se você tem esse poder, é porque o Pai te outorgou esse poder. Sério, né? Lição de obediência a Deus, era da vontade de Deus. E mais outra lição: não é o Cristo que se liberta. Não era Jesus que tinha que pedir a libertação, ele era o Cristo. Não sou eu que me liberto, é você, homem, que tem que libertar o Cristo. Essa é outra lição extraordinária. E o que Pilatos faz? Lava as mãos. Assim fazemos nós também, lavamos as nossas mãos, às vezes, né? Porque eu não quero libertar o Cristo, porque quando o Cristo é liberto, ele vem com uma outra proposta, completamente diferente da proposta do ego. O ego inferior é frágil e inseguro. Por isso que nós trancamos as nossas casas com 7 chaves. A gente morre de medo de ser assaltado, porque nós não sabemos que temos Deus dentro de nós. E que só vai acontecer conosco aquilo que Ele permitir que aconteça. Aí a gente tranca. Porque o ego é inseguro, ele é frágil. E o Cristo está lá dentro. Não precisa de fazer isso nada. Conheço uma história de um senhor que ele colocou 7 fechaduras na porta. 7. E ele morava sozinho. Precisa contar o que aconteceu? Desencarna lá dentro sozinho. Os vizinhos não sabiam. E aí? Começou a ter problema, né? E para abrir a porta, 7 fechaduras. Como é que abria? Ainda tinha aqueles ferrolhozinhos, né? Então, porque nós somos inseguros, somos medrosos, e Deus está dentro de nós. Deus está nos estimulando a crescermos, a soltarmos esse Cristo. Aí alguém pode perguntar assim: mas para que Deus me criou? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Eu já fiz. Para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que eu estou nesse sufoco aqui? Por que Ele não criou o Zé, o Antônio, foi logo me criar? Para quê? Qual é a proposta de Deus para mim? O que Ele quer comigo? Por que Ele me criou? E adolescente faz muito isso, né? Para que eu existo? Né? Se eu não existisse, essas coisas, coisa de adolescente. Então a gente fica assim: mas para que Deus me criou? Para quê? Qual é a finalidade de eu ter sido criado? É uma pergunta possível para mentes despertas, raciocínios lógicos, racionais. É uma pergunta possível. Aliás, tudo no Espiritismo é possível você interrogar. Você não é obrigado a acreditar em nada. Você tem que saber, tem que perguntar, tem que questionar. Então, nós não sabíamos. Até que Emmanuel, percebendo as nossas dificuldades em relação a isso, nos dá a informação. Ele fala assim: olha, o pai cria ao filho
e o coloca para evoluir, porque Ele criou o Filho para exercer uma finalidade precípua na criação. Em outras palavras, tem um lugar aguardando por nós, que só nós podemos realizar. Só nós. Só que estamos aprendendo, estamos evoluindo. Nós temos com Deus uma singularidade de criação. É como se fosse um gene, um único gene. Então, todas as pessoas são diferentes. Se nós fôssemos colocados juntos para evoluir no mesmo tempo e vivendo as mesmas experiências, nós seríamos diferentes ainda assim. Porque o gene é diferente. E aí nós estamos evoluindo para isso. Para um dia atingirmos a um nível tal, como Jesus falou, eu vejo o Pai face a face. Então nesse dia nós vamos ver Deus face a face, e Ele vai nos dizer, olha, eu te criei porque eu tenho aqui um trabalho específico para você, está te aguardando aqui. Então nesse conjunto de informações, nós podemos entender o seguinte: nós somos Cristos em sementes, Cristos embrionários, num projeto de evolução, passando pelos processos todos que a evolução exige. Se eu acerto, ótimo, eu ganho pontos na minha evolução. Se eu cometo um equívoco, tudo bem, você vai ter que arrumar seu equívoco. Não tem pena eterna, então você vai ter que se arrumar. Então a lei de Deus é essa, e você errou, você cometeu um equívoco, agora você busca se resolver, porque você precisa continuar no seu processo de evolução. E nós temos ciclos, nós evoluímos em ciclos. Assim como os planetas giram em ciclos, nós também evoluímos em ciclos. Vamos ver um ciclo simples do planeta? Vou colocar um ciclo bem simples, seria o dia e a noite. Quando é de manhã cedinho, o sol abre, né? É um ciclo. À noite, ele esconde, é outro ciclo. Então a Terra vive desse ciclo. Vive os ciclos das estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, é outro ciclo. Vive o ciclo que Emmanuel fala, que é o grande ciclo do planeta. E nós também evoluímos em ciclos. Também estamos evoluindo em ciclos. E quando chega aquele momento de vencermos um ciclo, o outro vai abrir e nós temos que ir, ou pelo bem ou pelo mal. Como diz o ditado popular, atrás vem gente. E nós temos que ir. Então esse é o projeto de Deus. Então Ele vai nos arrumando, vai nos colocando a nível de chegarmos o mais rápido possível para Ele. André Luiz fala que entre a ameba e o homem da caverna passaram-se 1 bilhão e 500 milhões de anos. Para sairmos da ameba, um ser unicelular, a chegarmos à condição humana, 1 bilhão e 500 milhões de anos, aproximadamente. Eu gosto de pesquisa, né? Adoro pesquisar. Então eu fiz uma pesquisa. Eu quis saber o que representa esse tempo para Deus. É muito, é pouco. Porque para nós é muito, né? 1 bilhão e 500 milhões de anos é tempo que dói, né? Imagina, como é que nós somos velhos? Aí eu fiz uma pesquisa. Disseram pra gente que na eternidade, um século é como um piscar de olhos. Não falam isso? Então eu imaginei um piscar de olhos, um segundo. E aí eu fiz essa conta. Se cada século é um segundo, então 1 bilhão e 500 milhões de anos dão quantos séculos? X séculos, multipliquei pelos segundos. Sabe quanto tempo tem que nós estamos evoluindo? Só 32 dias e 8 horas. Nós saímos da ameba e chegamos ao homem. Ou seja, a evolução é muito rápida, porque ela é cíclica. Daqui a pouquinho nós estaremos numa outra situação muito superior, porque é cíclico e nós vamos nessa evolução. Mas agora chegou o momento de entendermos isso, que somos Cristos e que temos que expandir esse Cristo. Então quando leio o Evangelho, eu já leio nessa orientação crística. Quando Jesus fala assim, concilie-te depressa com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele, o que Jesus está dizendo para nós? Desvencilha-se dos problemas.
Porque você precisa rápido vencer o seu ciclo. Quando ele diz assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam, o que ele estava dizendo? Resolva isso, não fica aguardando, não fica como aquela coisa que vai no rio, a água vai levando, e você fica no cantinho lá, preso, nas margens do rio. Não, vai no meio do rio, vai vencendo. Porque daqui a pouquinho você vai encontrar um rio maior, depois você vai encontrar outro maior, até você chegar no grande mar. Então ele foi dando todas as dicas para nós. Foi nos ensinando tudo o que nós devemos fazer. Quando a tempestade estiver muito, mas muito forte, você usa o Cristo, chama, desperta teu Cristo e pede para ele acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade em você. Porque vai exercer a fé, a confiança. É assim que o evangelho dele é todo essa informação de despertamento do Cristo e vivemos enquanto Cristos. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Deus comunica conosco o tempo todo. Nós é que não sabemos. Nós temos 3 maneiras de lidarmos com esse Deus em nós. Nós temos um primeiro momento, que é quando a situação está muito difícil e eu me resolvo com Deus. Eu faço a minha prece, entro no estado de confiança e consigo resolver o problema. Isto é viver na graça de Deus. Mas tem um momento que eu não suporto, está muito forte, está muito pesado, aí vem uma ajuda de fora. Isto é viver na misericórdia de Deus. E tem aquele momento em que eu evoluo, e que eu e o Pai somos um. Então eu vivo na glória de Deus. Mas tudo dentro de mim. Porque está dentro de mim. Não tem como vivermos fora de Deus. Não existe a menor chance. Em Atos 17, Lucas vai dizer, em Deus existimos, em Deus nos movemos. E a física quântica hoje comprova cientificamente isso para nós. Então estamos inseridos em Deus. E Deus inserido em nós. Muita paz, uma boa noite para todos vocês.